A minha última leitura de 2024 foi desse livro aqui, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. E assim que eu li a última frase, eu quis vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro e sugerir um outro livro que tem algumas similaridades com esse aqui e que eu li há um tempinho atrás e ainda não tinha trazido para vocês também. O último livro que eu li em 2024 foi esse aqui, que chegou pra mim em 2023, e ele foi um livro que eu recebi pela assinatura da Tag Inéditos. Eu sou assinante desde 2021 e eu tenho vários livros acumulados, e esse aqui eu recebi em 2023 e só agora que eu li. Foi a minha última leitura de 2024. E eu achei um livro super leve, fofo, com uma sensibilidade muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre esse livro e citar também um outro livro que tem algumas similaridades com esse enredo aqui, que é Verônica e os Pinguins, que eu também li por causa da assinatura da Tag. E esse livro aqui veio no ano de 2022. Eu já li tem um tempo. E também é um livro super leve, com uma leitura bem fluida. E também traz algumas questões bem sensíveis, de uma forma leve, pra gente refletir. E aí eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esses dois livros hoje. Vou começar falando sobre Verônica e os Pinguins, que foi um livro que eu li já tem um tempo, mas eu não tinha comentado aqui no canal ainda, nem indicado pra vocês. E ele conta a história de uma senhora de 85 anos, que ela tem uma boa vida, ela tá ali na velhice com uma certa estabilidade financeira, ela tem uma casa, ela tem condições financeiras de arcar com quaisquer necessidades que ela tiver e precisar, mas ela é muito solitária e a gente vai entender um pouquinho do porquê ela ser sozinha ao longo do livro. A primeira similaridade entre os dois livros já começa daí. As protagonistas são duas mulheres já idosas e que aparentemente estão vivendo aí seus últimos anos de vida sozinhas. Aqui em Verônica e os Pinguins, a Verônica, como eu falei, tem 85 anos e ela começa a se questionar para quem que ela vai deixar a herança dela, para quem que ela vai deixar a fortuna que ela tem, a casa que ela tem, porque até então a única pessoa de convivência fixa que ela tem é uma empregada, é uma moça que trabalha para ela. E ela é muito exigente com essa moça, chega até a ser ranzinza às vezes com ela, implicante mesmo, mas muito numa casca de rigidez que a Verônica tem e que nós vamos ver ela perdendo isso e se reconectando com ela mesma ao longo do livro. Mas ela tá ali, aos 85 anos de idade, se perguntando como que vão ser os últimos anos de vida dela, para quem que ela vai deixar o que ela tem. E é muito mais uma reflexão sobre legado do que exatamente sobre herança. Ela fica se perguntando para quem que ela vai deixar o dinheiro que ela tem, a fortuna que ela tem, mas não é necessariamente o dinheiro, né? É muito sobre o legado dela, para quem que ela vai deixar o legado dela. E aí, ela gosta muito de pinguins e gosta de assistir documentários e tal. E num desses momentos de ócio que ela tem na rotina dela, que ela tá ali assistindo a documentários sobre pinguins, ela acaba vendo uma instituição, um grupo que faz pesquisas sobre os pinguins. E ela pensa, por que não, já que ela não tem um parente vivo, aparentemente, deixar o que ela tem para dar continuidade a estudos ou a manutenção da qualidade de vida desses animais que ela gosta tanto. E aí a Verônica fica nessa rotina monótona, né? Ela tem os próprios hábitos, ela gosta de todas as tardes tomar um chá, mas aí ela se pega
escorregando em algumas traições que denunciam a idade que ela tem. Então, por exemplo, a Hazel é a moça que trabalha com ela e às vezes ela dá uma ordem ou pede pra Hazel fazer algo na casa. A empregada prontamente obedece e faz. E depois ela esquece que pediu aquilo. Então reclama porque tá feito, porque ela não gosta daquele jeito, era pra estar do jeito anterior. E, enfim, isso torna vai tornando a convivência delas um pouco mais desgastada. A Hazel precisa ter muita paciência para lidar com ela, com a idade que ela tem e com essa situação realmente que ela se encontra. E a Verônica começa a perceber esses vestígios, né, dos seus 85 anos. Não só no seu cognitivo, mas também no seu físico. Então, ela tem um hábito de ir na praia, ficar limpando a praia, pegando algum lixo que tenha na areia e tal. E toda a rotina dela, de tomar o seu chazinho da tarde e tal, ela percebe que ela vai fazendo tudo aquilo de uma maneira mais custosa. E a partir disso também de se entender nesse lugar e se enxergar sozinha, que nessa mansão que ela vive, que ela começa a se questionar. O que ela vai fazer? Pra quem que ela vai deixar aquilo tudo? Como é que ela quer passar os últimos anos de vida dela? E aí, é justamente nesse momento em que ela tá tomando o chazinho da tarde dela e vê o documentário sobre os pinguins que ela tem essa epifania como um último ato de talvez ousadia da vida dela. Deixar o que ela tem pros pinguins, mas com uma condição. Ela quer viajar para a Antártida para ver o projeto pessoalmente. E essa é a condição para ela doar, financiar esse projeto. E aí ela pede ajuda para entrar em contato com essa equipe, manda vários e-mails. A equipe, ao ver, obviamente a equipe fica muito contente com alguém que está disposto a financiar esse projeto, né, que busca pela preservação e melhor compreensão do estilo de vida desses animais. Mas quando vem a idade dela, obviamente ficam muito relutantes, são muito enfáticos em deixar claro para ela que lá é um ambiente muito hostil, que as condições são um pouco mais remotas, não tem um hospital próximo caso ela precise de algum suporte. Enfim, é um laboratório no meio do nada, ao redor de muito gelo. E eles deixam muito claro para ela que não é adequado que ela vá. Ela não tem conhecimentos técnicos de pesquisadora ou de bióloga ou de alguém que já esteve em condições extremas. A idade dela deixa ela, assim, mais frágil para estar nesse ambiente mais extremo. Enfim, eles são muito claros em dizer, basicamente, que não venha. A gente não tem condições de cuidar de você aqui. Mas ela insiste. Ela é irredutível com relação a isso. E ela vai. Nesse meio tempo, paralelamente a tudo isso, ela tá numa jornada de tentar localizar algum possível parente vivo. Isso porque a Verônica teve um filho, mas ela não teve contato com esse filho. E ela então decide buscar, tentar localizar o filho ou tentar localizar algum descendente desse filho, algum possível neto, alguém que tenha tido contato, enfim. Tentar localizar o filho ou alguém próximo que possa dar para ela um norte de algum possível familiar que ela tenha. Então, paralelamente, enquanto ela tá nesse rolê de querer ir pra Antártida, ela tá também buscando um possível parente vivo e ela descobre que tem um neto. E esse neto é o Patrick, ou Patrick, como queiram. E ela tenta, então, se conectar com esse neto, conhecê-lo, mas eles são muito diferentes. Enquanto ela é uma senhora de 85 anos que tá ali já com sua vida toda estabilizada, que tem a sua fortuna, que passou a vida aí construindo o patrimônio que ela tem,
aquela geração, né, que passou a vida trabalhando, construindo o patrimônio que tem. O Patrick, ele tem 30 anos, quase 30 anos. Ele tá completamente desajustado da vida, ele não tem praticamente onde morar, ele mora num lugar, assim, super pequeno, super sem estrutura. Ele passou por um término de relacionamento recente, então a vida dele é um caos. Um caos. E ela vem de uma outra geração, com uma outra vivência, então no princípio eles ficam com esse desajuste, eles não conseguem se conectar. E aí, é nessa viagem que ela faz pra Antártida, uma viagem super arriscada, que ela começa a se reconectar. Então, perceber os afetos que ela tem e que ela quer manter. Quando ela chega na Antártida, que ela tem contato com os animais, que ela conhece a equipe que tá lá trabalhando e estudando sobre os pinguins, ela começa a ter várias viradinhas de chave na cabeça dela, e essa casca que ela formou ao redor dela para se proteger e que é resultado de várias coisas pelas quais ela passou na vida dela, vai começando a se quebrar. Então, por exemplo, a própria Eileen, que é a moça que trabalha com ela, né? Ela percebe que ela tem um afeto por ela, mas que muitas vezes ela não consegue demonstrar no cotidiano e acaba demonstrando isso erroneamente com as exigências, com a maneira mais carrasca que ela fala em casa. O próprio contato que ela tem com os pinguins lá, inclusive ajudando a salvar um pinguim que ia ficar órfão, faz com que ela perceba que ela quer ter essas relações mais próximas com as pessoas que estão ao redor dela. Ela quer instituir relações próximas e duradouras, e que essa proteção que ela tentou criar ao redor dela, por inúmeros traumas e questões pelas quais ela passou, pode ser um pouquinho deixado de lado para a manutenção dessas relações familiares e com outras pessoas que ela quer tanto, né? E aí ela começa a refletir sobre isso. Por exemplo, é óbvio que ela vai ser super diferente do neto dela, que tem menos de 30 anos. Mas será que não é necessário uma flexibilidade dos dois para eles tentarem se aproximar? Será que a saída é realmente eles erguerem muros entre eles e se afastarem totalmente, porque num primeiro momento eles não conseguiram encontrar características parecidas? Será que é esse o caminho? E aí, através até da observação que ela faz do comportamento dos pinguins, de como eles são com os pares, ela vai começando a quebrar isso na cabeça dela. É um livro muito leve, uma leitura super fluida, que tem essa sensibilidade e que é muito interessante para a gente pensar realmente sobre a criação de laços. É um desses livros que é genuinamente divertido, leve, mas que deixa a gente com aquelas reflexões, sabe? É uma leitura muito legal. Eu não tinha trazido ainda nenhum comentário em vídeo sobre esse livro, mas vale a pena a leitura. E, coincidentemente ou não, tem várias coisas que são parecidas aqui no enredo de Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. E aí, do que se trata, então, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes? Que foi uma leitura bem mais recente que eu fiz, como eu falei, foi o último livro lido desse ano de 2024. E eu tenho aqui uma senhora, eu tenho aqui um neto desaparecido, e eu tenho aqui um animal de estimação peculiar. Por isso que quando eu terminei de ler, eu lembrei de Verônica e os Pinguins. E eu falei, cara, interessante. E eu ainda não indiquei, então eu vou aproveitar para indicar os dois de uma vez. Nesse livro aqui, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, a gente vai conhecer a Tova Sullivan, que é uma senhora com seus 75 anos, mais ou menos,
que ela é viúva, o esposo dela faleceu. O filho dela também faleceu há mais de 30 anos atrás, em condições que ainda não foram explicadas. E ela vive também, ela se enxerga ali numa vida solitária ao final da vida. Ela tem um grupo de amigas com as quais ela se encontra frequentemente, ao contrário da Verônica, que era um pouco mais isolada socialmente, digamos assim. A Tova, ela se encontra frequentemente com essas amigas que são as tricoteiras criativas. É como se fosse um clube do livro, mas que começou como um clube de tricô e depois virou um clube de tudo, onde elas se encontram, tomam chá, enfim, socializam. Mas a Tova se coloca muito num ponto mais distante que as amigas, por esse vazio que ela foi mantendo ao longo do tempo. Tanto pelo fato do filho dela ter desaparecido e supostamente morrido em condições inexplicadas, quanto pelo fato da vida dela ter caminhado para ela hoje estar sozinha. Então as amigas dela estão ali socializando, mas para ela é sempre um esforço muito grande estar ali. É sempre algo muito... Ela continua indo meio que como se fosse uma obrigação. Mas é como se ela não conseguisse mais se conectar com isso. E aí, ela tá aos seus 70 e poucos anos e ela começa a trabalhar como faxineira em um aquário da cidade para ocupar o tempo. Não é que ela precisa do dinheiro. No livro fala que a personagem tem uma reserva financeira que daria para ela se cuidar até os últimos anos da vida dela. Mas ela quer se ocupar. Ela quer fazer alguma coisa para se manter ocupada. E aí ela se candidata a um emprego de faxineira. E ela começa a trabalhar nesse aquário da cidade. E lá, depois que o aquário fecha para as visitações, ela tá lá, no seu períodozinho noturno, fazendo a limpeza daquele espaço. E nesse espaço a gente tem vários seres marinhos, inclusive um polvo do Pacífico. Eu acho que esse é o nome da espécie. Um polvo do Pacífico. E isso é uma similaridade com Verônica e os Pinguins, porque a gente vai ter aí uma participação ativa de um personagem ou de personagens que são animais, fazendo ali, costurando esse enredo. Mas aqui de uma maneira mais presente, porque enquanto aqui a gente tem a figura dos pinguins, e especificamente aquele pinguim órfão como o mais próximo da personagem, mas uma interação, digamos, mais com a natureza, de uma forma mais coletiva, aqui vai ser especificamente o polvo que vai nos ajudar a amarrar as pontas soltas dessa história, com muita sensibilidade, e eu achei muito interessante essa construção. Inclusive porque aqui a gente vai ter o ponto de vista do polvo, que é o Marcellus. Então vamos ter passagens em curtos capítulos aqui com o ponto de vista do polvo, e ele dizendo pra gente há quantos dias ele está em cativeiro e o que ele observa do cativeiro dele. E aí a gente tem, a princípio, a Tova Sullivan vivendo essa solidão dela. Temos o Marcellus relatando o que ele observa a partir do tanque no qual ele está no aquário. E a gente começa a ter alguns capítulos do Cameron, que é um cara que no início da história, aparentemente, ele tá ali de maneira aleatória. Um personagem contando o ponto de vista dele lá do outro lado do país, lá na Califórnia, mas que depois a gente vê que essas histórias elas vão se cruzar. O Cameron sai lá da Califórnia e vai para essa cidadezinha onde a Tova mora, que é perto de Seattle, em busca do pai, um pai desaparecido. O Cameron é um cara de
30 anos, totalmente desajustado, sem nada na vida, que acabou de terminar um relacionamento. Estão percebendo as similaridades? Totalmente desajustado, desencontrado da realidade. E ele encontra... Ele vem de um contexto familiar muito complicado, porque ele foi criado pela tia. A mãe dele abandonou ele quando ele tinha 9 anos de idade. Ela deixou ele com a tia e desapareceu. Porque ela tinha problemas com drogas e ela achou mais assertivo deixá-lo com a tia para não prejudicá-lo. E aí ele não conheceu o pai e o que ele sabe da mãe é que ela foi embora quando ele tinha 9 anos de idade e ele foi criado pela tia. E ele tá totalmente descompensado na vida, ele não tem onde morar, um caos. E ele recebe uma caixa da tia com alguns pertences da mãe, relutante em abrir. Quando ele abre, é muito num ímpeto de tentar achar algo de valor ali para penhorar e transformar em dinheiro. Mas ele não tá interessado em saber nada sobre a mãe. E por fim, quando ele abre, ele descobre algumas joias e algumas fotos. E nessas fotos, ele acaba localizando um grupo no Facebook de reencontro da turma da qual a mãe fez parte no ensino médio. E com as fotos que ele tinha nessa caixa, que era da mãe, e algumas evidências desse grupo do Facebook, ele localiza uma foto onde a mãe tá com um rapaz ao lado e tem um anel de formatura. E ele supõe que esse rapaz que tá com ela na foto possa ter namorado ou se relacionado com ela no ensino médio e possa ser o seu pai. E ele chega a um nome. E é isso que faz ele sair lá da Califórnia e chegar na cidade onde Tova mora em busca desse cara. Ele só vai com uma foto, um anel de formatura e um sonho, literalmente, porque nem dinheiro ele tem, em busca de marcar uma reunião com esse cara, que hoje é um magnata do ramo imobiliário, muito bem de vida. Na cabeça dele, ele vai extorquir esse cara e fazer ele pagar os anos de pensão atrasados. Ele não quer, o primeiro ímpeto do Cameron não é ir atrás de conhecer o pai e constituir um vínculo afetivo, mas buscar dinheiro do cara. Se o cara é rico, ele tem que pagar pelos anos de pensão que ele não pagou e eu preciso de dinheiro e é isso que eu quero dele. E aí é isso que faz ele ir. E nesse meio tempo ele acaba conseguindo um emprego meio período no aquário para substituir a Tova, que acabou se acidentando, caindo de um banquinho, machucando o pé. E ele acaba sendo contratado de uma maneira provisória para substituí-la. E se torna ali o trabalho dele enquanto ele tá ali buscando o pai e conseguindo uma graninha para se manter. Nisso, ele e Tova acabam eventualmente se conhecendo, porque Tova vai ao aquário ver como o Marcelo está, que é o polvo. Ela começa a perceber como o polvo é inteligente, que ele consegue sair do tanque sozinho, ele consegue explorar o aquário sozinho à noite quando ninguém tá olhando. E ela estabelece uma relação de amizade com o polvo. Então, mesmo estando de afastamento médico, ela vai eventualmente ao aquário ver o Marcellus. E nesse contexto, ela conhece o Cameron. E aí, é nessa parte que as histórias se cruzam. Porque a gente começa a se aprofundar em algumas camadas desses personagens. E o Marcellus é o grande protagonista desse livro, porque é a partir dele, é ele que nos conta que o Cameron é descendente direto da Tova de alguma forma. Enquanto a Tova tá lá vivendo a solidão dela e ainda muito ferida
por essa morte, por esse desaparecimento sem explicação do filho há 30 anos atrás, o Marcellus tem respostas que nos surpreendem. Por exemplo, é através do Marcellus que a gente fica sabendo que o Eric, que é o filho da Tova, realmente morreu. Ele não fugiu, que ainda era uma ponta solta, era uma possibilidade, de acordo com a polícia, que ele tivesse fugido. Porque o caso ele foi dado como arquivado e sem resolução. Não tinha uma evidência material de que ele tivesse morrido, de que ele tivesse se acidentado, então ficou como algo sem conclusão. E isso, para um familiar que perde um parente, ficar sem essa resposta é muito dolorido. E é através do Marcellus, é o povo que traz pra gente na narrativa a confirmação de que o Eric morreu e de que o Cameron, que é uma pessoa aparentemente aleatória, que apareceu lá com outro propósito, é descendente da Tova. E é o Marcellus quem vai fazer de tudo para que os dois descubram que são parentes. É também, assim como Verônica e os Pinguins, uma história super sensível. Mas a forma como a gente vê o povo sendo um personagem tão importante para que os demais se encontrem nessa história foi o que me deixou mais emocionada. E aí a gente tem dois idosos, porque o Marcellus é um povo já no final da sua vida, com uma amizade linda, digna de cenas emocionantes no cinema. É uma amizade muito genuína que é mantida entre o Marcellus e a Tova. E uma amizade tão genuína que faz ele arriscar a própria vida pra mostrar pra ela que ela não tá sozinha e pra mostrar pra ela que esse buraco, e palavras do Marcellus, que esse buraco que ela tem no peito vai ser preenchido e pode ser preenchido. Então aqui foi muito emocionante pra mim. Então é isso, gente. Essa foi a minha última leitura de 2024. Eu recomendo fortemente pra vocês. É uma leitura sensível, como eu já falei, leve, que nos envolve e que a forma de falar nos emociona muito. Também indico Verônica e os Pinguins, porque vale a pena a leitura. Depois me contem o que vocês acharam. Se vocês já leram algum desses livros, também fiquem à vontade para me dizer aqui nos comentários as suas opiniões e considerações. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!